Todos os anos, milhões de toneladas de metais passam por fornos com temperaturas acima de 1000 graus para se transformarem no que usamos todos os dias, de carros a aviões. Mas e se eu dissesse que alguns desses materiais são mais leves que plástico, outros são mais pesados que ouro, e os terceiros podem sobreviver às condições do espaço? Neste vídeo, você verá como o magnésio, o tungstênio e o titânio nascem da água do mar, do pó e da pedra. E o mais interessante, um fato sobre esses metais fará você olhar de forma diferente para as coisas comuns ao seu redor. Assista até o final e você entenderá algo sobre o qual quase ninguém fala. Começamos com o magnésio. Me levam a um galpão onde tudo parece um pouco com a cozinha de gigantes. Grandes tanques, canos que se estendem pelas paredes e o movimento lento de uma massa que até recentemente era água do mar ou pedra. Aqui, o magnésio não aparece de repente. Ele percorre um longo caminho. Observa a matéria-prima entrar nos fornos e a temperatura lá é tão alta que mesmo a vários metros de distância você sente o calor na pele. Mais de 1000 graus Celsius. E essa é apenas uma das etapas. Quando o magnésio finalmente é extraído, ele se parece com um metal prateado de superfície muito calma. E isso é um pouco enganador, porque sei que, se for incendiado, emitirá uma luz tão brilhante que será difícil olhar até mesmo com proteção. Em seguida, me mostram os lingotes. Pego um nas mãos, e é aqui que o cérebro começa a discutir consigo mesmo. Ele pesa menos do que você espera. Sério, a sensação é de que te deram um objeto de isopor. O magnésio é mais leve que a maioria dos metais, e até alguns plásticos parecem mais pesados. Mas, ao mesmo tempo, ele é usado em peças que suportam cargas, impactos e vibrações. Um engenheiro está ao meu lado e diz que nos carros de hoje pode haver até 10 quilos de magnésio, e esse número está crescendo gradualmente. E me pego pensando que este é o caso em que a leveza não é um compromisso, mas uma vantagem. Passamos para outro galpão, e aqui a atmosfera muda. Se o magnésio parecia leve e quase aéreo, o tungstênio é o completo oposto. Ele é pesado, denso e parece ter sido criado para resistir a tudo. Me dão um pedaço pequeno, e ele pesa mais do que você esperaria pelo tamanho. A temperatura de fusão aqui ultrapassa 3.400 graus Celsius, e isso já é um nível totalmente diferente. Ele não é derretido no sentido comum, trabalha-se com ele através da metalurgia do pó. Observo o pó fino ser prensado em um molde e depois sinterizado em um forno, transformando-se gradualmente em um metal denso. Parece quase um truque de mágica, só que muito lento e muito controlado. Mas o mais interessante nos espera adiante, o titânio. Aqui, tudo parece um cruzamento entre um laboratório e uma instalação espacial. A produção de titânio é uma história sobre pureza e controle. A matéria-prima é processada para remover todas as impurezas, e isso leva tempo. Os reatores são fechados, a atmosfera lá dentro é controlada, porque o titânio reage muito ativamente com o oxigênio em altas temperaturas. Observa o processo de redução, onde o metal passa por várias etapas antes de se tornar o material brilhante que depois é usado em aviões e implantes médicos. Quando me mostram os lingotes de titânio, novamente me pego em uma sensação estranha. Eles parecem fortes, importantes, mas ao mesmo tempo não muito pesados. O titânio é cerca de 2 vezes mais leve que o aço, mas pode competir com ele em resistência. E é exatamente isso que o torna tão valioso. Imagina como é importante reduzir o peso de um avião em pelo menos algumas centenas de quilos? É economia de combustível, é maior alcance de voo, é outra eficiência. Caminho entre os galpões e penso em como esses materiais são diferentes. O magnésio é leve e rápido, o tungstênio é pesado e teimoso, o titânio é equilibrado e preciso. E, ao mesmo tempo, todos eles surgem graças à mesma ideia: pegar o que está na natureza e fazê-lo trabalhar em nossos termos. Aqui não há acasos.
Cada grau de temperatura, cada minuto de processamento, cada movimento da máquina, tudo é calculado. No final, saio à rua e depois do barulho dos galpões, fica até um pouco silencioso. Olho para as coisas comuns ao meu redor, carros, prédios, equipamentos, e entendo que dentro de tudo isso já existem esses materiais. Eles não gritam sobre si mesmos, não chamam atenção, mas sem eles, tudo funcionaria de forma diferente. O magnésio é o 8º elemento mais abundante na crosta terrestre e, ao mesmo tempo, um dos metais mais abundantes nos oceanos. Em cada metro cúbico de água do mar está dissolvido cerca de 1 quilo de magnésio. Parece pouco, mas se calcularmos a escala dos oceanos, já são trilhões de toneladas de matéria-prima potencial. É por isso que países com acesso ao mar desenvolvem ativamente essa produção, embora ela exija muita energia. Falando em energia, a produção de 1 tonelada de magnésio pode exigir mais de 10.000 kWh de eletricidade. É aproximadamente o que um apartamento médio gasta em vários anos. Portanto, o fornecimento de energia barata aqui decide muita coisa. Não é de se admirar que cerca de 85% do magnésio mundial seja produzido hoje na China. Com o tungstênio, a história é ainda mais interessante. É um dos metais mais refratários do planeta, e sua temperatura de fusão ultrapassa 3.400 graus Celsius. Para comparar, o aço derrete a cerca de 1.500 graus. É por isso que o tungstênio é usado onde outros materiais simplesmente desistem. Por exemplo, filamentos em lâmpadas, peças de motores de foguete ou ferramentas para usinagem de metal. Além disso, ele é tão denso que um pedaço pequeno pode pesar como um grande elemento de aço. Sua densidade é de mais de 19 gramas por centímetro cúbico, quase a mesma do ouro. O titânio, por sua vez, parece mais terrestre, mas seus números também são impressionantes. Ele é cerca de 45% mais leve que o aço, mas pode ter a mesma resistência ou até maior em ligas. Em um avião de passageiros moderno, a proporção de titânio pode chegar a 15% do peso da estrutura. E isso não é por acaso, porque ele também não tem medo de corrosão. Mesmo a água do mar não faz quase nada com ele. É por isso que ele é usado em navios, veículos submarinos e implantes médicos que podem funcionar no corpo humano por décadas. Há mais um ponto que me chamou a atenção. Se compararmos a pegada de carbono da produção, o magnésio e o titânio, por enquanto, perdem para o aço, devido à alta intensidade energética dos processos. Mas, ao reduzir o peso dos produtos finais, eles permitem economizar combustível e energia já durante o uso. Por exemplo, a redução do peso de um carro em 100 kg pode reduzir o consumo de combustível em alguns %. E aqui começa um jogo longo, onde o material compensa seu custo ao longo de todo o ciclo de vida. E mais um fato que resume bem toda essa história. Um carro moderno médio já contém mais de 20 metais diferentes, e a proporção de ligas leves cresce a cada ano. Isso significa que tais materiais estão gradualmente passando da categoria algo para a aviação para a vida cotidiana comum. E o mais interessante, quase não percebemos isso, até entrarmos em uma fábrica e vermos como tudo isso nasce da pedra, do pó e da água do mar. Olá, amigos! Estou aqui em frente a essa enorme Champ. Bem, vocês sabem, aquela míssil que não explode, mas simplesmente desliga tudo em seu caminho. Hoje vamos dar uma olhada por dentro, desmontar peça por peça o que está escondido lá, e eu vou contar tudo como é, a partir da minha própria experiência na fábrica. Já visitei um monte de instalações como essa, e este míssil é algo inacreditável. Vamos mergulhar nessa excursão.
Então, o Champ não é um míssil comum. É um verdadeiro aparelho de alta tecnologia desenvolvido pela Boeing para a Força Aérea do ZUA. O nome completo soa como Counter Electronics High Power Microwave Advanced Missile Project. Mas não vamos nos prender a essas palavras compridas, certo? O principal é que ele carrega a bordo uma arma de micro-ondas que neutraliza os eletrônicos do inimigo sem nenhuma explosão. Imagine, voa silenciosamente como um fantasma e de repente, bum! Computadores, radares, sistemas de controle são apagados a uma distância de dezenas de quilômetros. Eu vi como demonstraram seu impacto na bancada de testes. O míssil é lançado do avião, manobra e depois emite um pulso com potência de milhões de watts. A eficiência é absurda e não há estilhaços ou incêndio. Testes de lançamento em 2013. Nota: corrigido o ano lógico, pois 2030 é futuro e o teste famoso do Champ foi em 2012 e 2013, mostraram sucesso. O míssil voou sobre a instalação de teste e desligou prédios inteiros em uma única passagem, incluindo computadores. Os números exatos de produção são secretos, mas o programa continua desde 2009 sob os auspícios do Air Force Research Laboratory. E agora, o que tem por dentro? Eu entrei no galpão de produção, onde essas maravilhas da tecnologia são montadas, e vi o seguinte: o coração do míssil é um gerador de micro-ondas de alta potência, algo como um oscilador de relaxação ou magnetron, que cria um pulso de ondas eletromagnéticas. Essas ondas penetram na tecnologia através de antenas, frestas ou cabos e queimam microchips sensíveis. O gerador opera em frequências de gigahertz, gerando pulsos com duração de nanosegundos, mas com energia que pode fritar eletrônicos em uma área de milhares de metros quadrados. Eu toquei no painel. O metal é frio, mas lá dentro ferve uma potência tão grande que sem uma blindagem especial, você não sobreviveria. O corpo do míssil é feito de um compósito à base de carbono, pesando cerca de 2 toneladas, com 7 metros de comprimento e menos de 1 metro de diâmetro. Ele é aerodinâmico, com pequenas asas para manobrar a altitudes de até 20 km. Dentro, compartimentos com combustível. Um propulsor de combustível sólido primeiro o lança para o alto, e depois liga-se o motor de cruzeiro de baixo consumo para o voo preciso. Eu espiei o compartimento do motor. Há válvulas, turbinas, tudo polido até brilhar. Parece um trabalho de joalheiro. O combustível é uma mistura de alta liberação de energia, projetada para um alcance de milhares de quilômetros. O sistema de orientação é uma história à parte. Aqui há um giroscópio a laser, navegação inercial e módulos de GPS protegidos contra interferências. O míssil escolhe seus próprios alvos, radares, postos de comando ou drones. Os engenheiros testaram isso na bancada. Ele virava em ângulos de 30 graus por segundo, como um carro de corrida. E a eletrônica lá dentro é baseada em chips de última geração, resistentes aos seus próprios pulsos. Ouvi eles brincando. Essa coisa desliga os computadores inimigos, mas mantém o próprio smartphone funcionando. Agora sobre o método. A ogiva não é um explosivo, mas uma antena que se desdobra em voo como um guarda-chuva, aumentando a área de dano. Atrás dela, baterias de íon lítio, que acumulam energia para o gerador. Eu vi como elas são carregadas, uma tensão de milhares de volts, mas tudo isolado. O resfriamento é líquido, com freon, porque as micro-ondas geram muito calor. Tudo isso é embalado em um corpo hermético, resistente a sobrecargas 20 vezes mais fortes que a gravidade terrestre. Tudo começa com a estrutura. Os trabalhadores no galpão, vestidos em trajes de proteção, pegam compósitos à base de carbono, leves, mas fortes como fio de aço. Esses painéis formam um corpo de 7 metros de comprimento, unidos por parafusos com revestimento de titânio. Fiquei ao lado e observei como máquinas a laser cortam o material com precisão milimétrica, nenhum pedaço sobrando. A estrutura é testada quanto à resistência, colocam-na na bancada e simulam sobrecarga, como se o míssil já estivesse voando a uma velocidade de Mach 2.
Se houver uma microfissura em algum lugar, toda a estrutura é rejeitada. Isso leva 1 dia, porque a secagem do compósito ocorre a uma temperatura de 100 graus Celsius em autoclaves do tamanho de 1/4. Aí vem a parte mais interessante. A eletrônica é inserida manualmente. As máquinas falham aqui, porque a delicadeza é crítica. Chips do tamanho de uma unha não suportam uma pegada bruta. Engenheiros com luvas antiestáticas montam as placas. Primeiro o sistema de controle com giroscópios, depois o gerador de micro-ondas. Cada fio é envolto em um cabo blindado, para que os pulsos não interfiram uns nos outros. Eu vi um mestre soldando contato sob um microscópio. As mãos tremem, mas a experiência permite manter a estabilidade. A eletrônica inclui milhares de componentes, capacitores para acumular energia, transistores para gerar ondas em gigahertz. A montagem leva 1 semana, com pausas para verificação. Multímetros escaneiam cada linha para evitar curto-circuito. Depois disso, testes em câmaras de vácuo. Esses barris gigantes imitam o espaço, bombeiam o ar até uma pressão de milímetros de mercúrio, resfriam a dezenas de graus negativos e lançam o míssil em voo. As câmaras são do tamanho de um caminhão, com janelas de vidro de quartzo. No ambiente, ativam o gerador. As micro-ondas voam, mas as paredes blindadas mantêm tudo seguro. Sensores registram temperatura, vibração, pulsos. Se o gerador emitir menos de 1 milhão de watts, retrabalho. Eu ouvi o zumbido, grave como o zumbido de uma abelha gigante. Os testes são repetidos 3 vezes, com pausas para resfriamento com líquido. Na fábrica, conversei com os trabalhadores. Eles sentem orgulho. A montagem é feita em etapas. Primeiro a estrutura, depois a eletrônica é inserida manualmente, porque os robôs não lidam com a delicadeza. Testam em câmaras de vácuo, simulando o voo. Um erro e todo o lote vai para retrabalho. O custo de um míssil é de milhões de dólares, mas o efeito vale a pena. Imagine uma batalha onde o equipamento inimigo simplesmente se apaga, como uma vela ao vento. Dêem mais uma volta em torno do míssil por fora. A superfície é lisa, com proteção térmica para velocidades hipersônicas de até Mach 2. Embaixo, fixações para lançamento do bombardeiro B-52. Por dentro, além do sistema principal, há sistemas de reserva. Se o gerador falhar, o míssil pode manobrar de volta ou se autodestruir. A segurança vem em primeiro lugar, pois não é um brinquedo. A excursão termina, mas as impressões ficam. O Champ muda as regras do jogo na guerra moderna. Sem sangue, mas com controle total. Se você gosta de tecnologia como eu, com certeza precisa ver isso. Inscreva-se, deixe o like e escreva nos comentários. Para onde ir a seguir? Talvez para uma fábrica de microchips ou de submarinos. Nos vemos nas próximas instalações. Todos os anos, dezenas de milhares de drones são produzidos no mundo, mas apenas alguns deles são capazes de mudar as regras de uma guerra inteira. E eis o que mais surpreende. Diante de nós não há uma obra-prima de alta tecnologia que custa milhões de dólares, mas um triângulo estranho feito de materiais que lembram mais a embalagem de uma TV. E mesmo assim, ele percorre até 2.500 quilômetros e deixa os sistemas de defesa aérea mais caros do mundo nervosos. Como aconteceu que a primitividade se tornou a arma do futuro? E o que realmente se esconde dentro desse ciclomotor, cujo som hoje é mais temido do que o de motores a jato? Assista até o final, porque um detalhe nessa estrutura explica tudo e vai te surpreender de verdade. Vamos começar com uma inspeção visual deste aparelho. Sua envergadura é de 2,5 metros e o comprimento é de 3,5 metros. Esse pássaro pesa cerca de 200 quilos. Olhe para a fuselagem. Não é alumínio de aviação nem titânio espacial. É fibra de vidro e isopor. Sim, você não ouviu errado.
exatamente o mesmo material em que embalam sua TV nova. Por que isso é genial? Você pode perguntar. Porque um corpo assim quase não reflete ondas de rádio. Ele é tão simples que sistemas de defesa aérea grandes e inteligentes às vezes simplesmente não entendem o que está voando. Um alvo real ou um bando de pássaros que decidiu migrar para o sul em fevereiro. O coração desse triângulo voador é o motor. É um motor a gasolina de 2 tempos com potência de 50 cavalos. Ele soa exatamente como o velho ciclomotor do seu avô ou o cortador de grama do vizinho num sábado de manhã. É por causa desse som que os apelidaram de ciclomotores, mopeds. O tanque comporta combustível suficiente para que essa estrutura possa voar a uma distância de até 2.500 km. Pare e pense, 2.500 km com um motor de ciclomotor. A velocidade dele não é nada a jato, algo entre 120 e 180 km por hora. Ou seja, se você acelerar bem num carro esportivo, conseguirá ultrapassá-lo na estrada. Mas ele não precisa ter pressa. Seu objetivo é zumbir longa e persistentemente, até que os nervos de alguém cedam. Agora vamos passar para a parte mais interessante, os cérebros. Você espera ver aqui processadores de última geração que custam milhões de euros. Mas não. A navegação aqui é baseada no sinal civil comum do Sistema de Posicionamento Global, GPS. A grosso modo, lá dentro há algo muito parecido com o GPS do seu smartphone, só que um pouco mais protegido contra interferências. Se o inimigo tentar bloquear esse sinal, o Shahed tem um plano B, o sistema inercial. É um conjunto de sensores que dizem ao aparelho para onde ele se inclinou e a que velocidade está voando. É como andar no escuro de memória. Não é muito preciso, mas você vai chegar na parede de qualquer jeito. Agora, o que o torna um kamikaze? Na parte frontal estão escondidos de 30 a 50 quilos de explosivos. É muito. É muito mesmo para uma estrutura tão leve. Quando esse triângulo bate num objeto, ele se transforma numa bola de fogo. E aqui está a maior armadilha. Um aparelho desses custa cerca de 20 mil euros, e o míssil com o qual tentam abatê-lo pode custar 2 milhões de euros. Apenas compare esses números, 20 mil contra 2 milhões. É como tentar matar um mosquito com uma barra de ouro. Mesmo se você acertar, você ainda perde em dinheiro. Estou agora ao lado do lançador, e ele parece um container de carga comum. Dentro há 5 células. Eles são lançados um após o outro com a ajuda de um propulsor de pólvora. É como um pequeno chute de fogo que empurra o drone para o ar, e a partir daí, liga-se o motor de ciclomotor. Eles frequentemente voam em enxames. Por quê? Porque um alvo é simples, mas quando 10 ou 20 dessas coisas voam na sua direção de ângulos diferentes, o sistema de defesa simplesmente engasga. Ele começa a entrar em pânico, disparar todos os seus mísseis caros, e no final, um desses voadores baratos com certeza vai passar. É interessante observar como a guerra mudou. Antes, todos se orgulhavam da complexidade, mas agora vemos o triunfo da primitividade. É como no mundo dos computadores. Às vezes, uma velha e boa calculadora é mais confiável do que um tablet sofisticado. Os projetistas abriram mão de tudo o que era desnecessário. Aqui não há câmeras que transmitem imagens em tempo real. Você não pode controlá-lo como num joystick. Você simplesmente insere as coordenadas antes do lançamento, aperta um botão e o envia numa viagem só de ida. Ele não precisa voltar para casa, não precisa receber salário ou medalhas. É a matemática pura da destruição. A peça mais complexa neste drone é provavelmente a hélice. Ela é de madeira ou plástico, do tipo propulsora, ou seja, fica atrás do motor.
Ela simplesmente empurra o ar e faz esse triângulo de isopor se mover para frente. Olhe para estas costuras na fuselagem. São feitas de forma simples e rústica. E é exatamente nessa simplicidade que reside seu perigo. Porque o que é construído de forma simples é muito difícil de quebrar por software ou tecnicamente. Sabe o que mais me impressionou durante essa excursão? O contraste. Por um lado, vemos esses desenvolvimentos nos hangares, e por outro, percebemos quantos recursos precisam ser gastos para parar esses ciclomotores voadores. As pessoas constroem radares enormes, criam algoritmos complexos de inteligência artificial e então chega um triângulo de isopor de 20.000 e diz: "Oi, cheguei". Para concluir, quero dizer que esta análise não é sobre admirar armas, mas sobre entender como o pensamento moderno da engenharia funciona em condições extremas. É uma história sobre como a barateza se tornou a principal vantagem e o som de um cortador de grama um sinal de alarme. O mundo está mudando, e as fábricas que visitamos estão se tornando cada vez mais estranhas. Quem diria que estaríamos discutindo fibra de vidro e motores a gasolina como algo capaz de mudar as regras do jogo num grande cenário? Espero que você tenha achado interessante ver este aparelho pelos meus olhos. Não esqueça que por trás de cada pedaço de ferro desses há pessoas, números e muitos cálculos. Continuamos nossa jornada pelas instalações industriais mais interessantes do mundo. Então fique por perto, pois haverá muito mais metal, porcas e descobertas inesperadas. Cuidem-se, não ignorem sons de ciclomotores no céu, inscrevam-se no meu canal e lembrem-se, mesmo a coisa mais simples pode ser muito mais complexa do que parece à primeira vista, se você olhar para ela do ângulo certo. Até a próxima nos próximos vídeos. Vocês gostariam que eu analisasse em detalhes a estrutura do sistema de combustível deste drone ou mostrasse como funcionam os grupos móveis que tentam interceptá-los?